Professor Pedro, bom dia. Bom dia, meu caro Mauro. Prazer estar aqui com você. Bom dia, Rebeca. Bom dia, Ana. Enfim, Palestina Livre para começar. Bom dia, Pedro. Pedro, você tinha comentado comigo esses dias, e por isso que eu te chamei, porque eu não tinha a menor ideia disso, de que há uma questão relativa à mesquita de Al-Aqsa, que é considerado o terceiro lugar mais sagrado pelos muçulmanos e muçulmanas, depois de Meca e Medina, e que esta mesquita é um dos centros do interesse de Israel em atacar os palestinos. Enquanto você estiver colocando isso para nós, eu vou mostrar algumas das fotos lá da mesquita. Então, Mauro, Ana, Rebeca, todo mundo que nos acompanha. Esse é um aspecto muito importante a ser levado em conta e ele costuma ser desconsiderado nas análises geopolíticas, né? Agora, eu queria, para introduzir, se vocês me permitem, mencionar uma carta que saiu publicada, Mauro, no site do Instituto Humanitas da Unicinos. Ele está disponível, está traduzido em português, então, para as pessoas que quiserem ir atrás, de um grande músico nascido na Argentina, e ele judeu de origem, chamado Daniel Barenboim. Então, judeu. E nessa carta, ele diz o seguinte, queria trazer um parágrafo aqui para introduzir a nossa conversa e depois eu vou retomar um outro aspecto da fala dele. Ele diz assim: é importante não perder de vista que o conflito entre Israel e Palestina não é um conflito político entre dois estados, por fronteira, por água, por petróleo ou outros recursos. A faceta econômica que explica, né, justifica, né, tantos embates, tantas disputas, não é o que está presente nesse contexto. Sob esse aspecto, o território é muito pobre, vamos dizer com todas as letras, né? Ele diz, aí ele continua, é um conflito profundamente humano entre dois povos que conheceram sofrimento e perseguição. Então, aí entra o elemento étnico, por exemplo, entra o elemento cultural. Você mencionou a mesquita de Al-Aqsa. A mesquita de Al-Aqsa, ela está num lugar em Jerusalém conhecido como a Esplanada das Mesquitas. Essa foto que vocês estão vendo é a foto do Domo da Rocha, que é uma outra edificação que fica no mesmo plano, no mesmo platô que a mesquita de Al-Aqsa. A mesquita de Al-Aqsa está a alguns metros ao lado. E este lugar, desde o século VIII, no nosso calendário, ele é um lugar sagrado, como você disse, o terceiro lugar sagrado mais importante na visão de mundo islâmica. Aí você vê a Domo da Rocha cercada pela polícia. Ninguém tem a dúvida de que não se trata de polícia palestina, é de polícia de Israel, tá certo? Veja, essa esplanada, então, ela reúne esses dois edifícios, configurando arquitetonicamente a sacralidade desse espaço para o universo muçulmano. Agora, esses edifícios, Mauro, surgiram, o Domo da Rocha no final do século VII, a Mesquita de Al-Aqsa no início do século VIII, neste platô, que hoje a gente chama assim, né? Esplanada das Mesquitas. E este lugar é o mesmo em que, séculos antes, 6, 7 séculos antes, existia o templo mencionado na Bíblia, na Escritura judaica e no Novo Testamento, o Templo de Jerusalém, do qual só sobrou aquela parte mais abaixo dele, que hoje é conhecida como o Muro das Lamentações. É um lugar reverenciado pela população da religião judaica, né? Então, o templo foi destruído no ano 70 da nossa era pelo imperialismo romano,
você tem a dispersão de grande parte da população que ali morava, né? Você vai ter uma segunda deportação, depois de tantas outras, mas uma segunda deportação por obra romana, no ano 135. E a partir de então, este lugar ele fica como que esvaziado. Na verdade, os romanos construíram ali um templo em honra de divindades relacionadas à religião do vencedor, mas quando essa região é cristianizada, se torna parte do Império Bizantino, ela não tem uma maior importância do ponto de vista simbólico. Por quê? Porque para o mundo cristão, o que interessava era o lugar onde Jesus teria sido morto e enterrado, onde hoje você tem a Basílica do Santo Sepulcro, que é outro lugar. Então, você tem um problema colocado, que é o seguinte: o que hoje é ocupado por essas edificações muçulmanas, este lugar é objeto de acirradíssima disputa. Por quê? Porque há correntes, aí o Muro das Lamentações, e ali atrás você tem o Domo da Rocha, né? Veja que o Domo da Rocha está um pouco mais acima, né? Porque o Muro das Lamentações ele justamente era um muro que cercava, né, a então edificação do templo judeu de Israel. Há uma disputa hoje que vem desse tempo todo. Por quê? Eu não sei, Mauro, se você pôde ver, eu mandei para você e recomendo a todas as pessoas que vão atrás de um documentário chamado A Rápida Judaização de Al-Aqsa. Há todo um movimento que não é só de grupos extremistas, como se costuma dizer, que aponta simplesmente o seguinte: é preciso eliminar essas edificações muçulmanas para que seja reconstruído o templo judeu que existiu até quase 2000 anos atrás. Então, há uma disputa. Neste documentário que eu mencionei, há uma passagem... coloquei aqui o link para ele, tá? Vale a pena ver. Há uma passagem em que uma liderança religiosa, não sei se ela está no parlamento também, porque essas lideranças estão no parlamento de Israel, no Knesset. Ele pega uma maquete do Domo da Rocha e ele tira e coloca uma maquete do Templo de Jerusalém, do projeto de um templo a ser colocado naquele mesmo lugar. Ora, desde pelo menos os anos 1980, você tem movimentos ostensivos de agressão israelense, seja por parte de grupos organizados, seja por parte de autoridades, seja em uma associação entre uma coisa e outra, no sentido de agredir o espaço sagrado muçulmano estabelecido lá nos últimos 1.300 anos. Basta lembrar, por exemplo, que a intifada do início dos anos 2000 foi suscitada por quê? Porque o então primeiro-ministro Ariel Sharon, um dos maiores terroristas de Estado dos últimos tempos na região, ele decidiu subir com uma comitiva justamente na direção da esplanada das mesquitas, né? Um espaço que até então, em tese, era reservado justamente à movimentação da população muçulmana. Desde então, você tem o ingresso das forças de repressão do Estado de Israel neste espaço. E imagens que você mostrou, né, dão conta justamente disso. Quem controla aquela região não são forças palestinas, são forças de Israel, que não só reprimem manifestações ou movimentações de gente palestina, como também apoiam provocações de grupos judeus. Antes do 7 de outubro, desculpe se eu estou falando muito, Mauro, mas são aspectos importantes no meu entender, né? Antes do 7 de outubro, aconteceram festividades de Israel, do calendário religioso judeu,
E é uma constante. Toda vez que você tem uma festividade no calendário religioso judeu, você tem um grupo de judeus que vai à esplanada das mesquitas, que invade a mesquita de Al-Aqsa, que depreda o espaço, que, enfim, faz o que faz com a complacência, para dizer o mínimo, da polícia israelense. Então, isso não foi no dia 6 de outubro, isso vem sendo o tempo todo. Essas cenas, elas não são pontuais, elas não são flashes. Elas são expressões do que vem acontecendo nos últimos tempos. Nos anos 80, Mauro, eu ia citar, acabei me esquecendo, cito agora, foi preso um grupo, membros de um grupo, né, que estava se dirigindo para a esplanada das mesquitas com um conjunto de bombas para explodir aquela região. A coisa não aconteceu por muito pouco. Se não me engano, foi 1984. Posso estar enganado no ano exato, mas foi na década de 80. Então, é fundamental que a gente não perca de vista isso. Se, de um lado, o Barenboim tem toda a razão em dizer o problema que coloca Israel e Palestina e grande parte do mundo, o Ocidente, os Estados Unidos, né, ali naquele cenário, não é uma disputa por riqueza. É preciso, então, se perguntar, mas por quê? No fim das contas, para fechar pelo menos essa primeira participação minha aqui, tem muito a ver com a noção que nós fazemos de nós mesmos, de nós mesmas, como Ocidente. E o Ocidente, desde séculos, tem o Islã como o outro que deve ser combatido, o outro que é herege, o outro que é animal, o outro que não merece existir. Então, o que nós estamos presenciando hoje é a reedição, né, mais dramática, mais terrível, mais tremenda de processos históricos que nas últimas décadas, no último século, né, esse processo ganhou tintas particulares com toda a questão referida à criação do Estado de Israel, o impedimento da criação do Estado palestino, enfim, toda a trajetória derivada do surgimento e desenvolvimento do movimento sionista. Rebeca, Ana? Pedro, colocar só um superchat, Ana, antes de você fazer a pergunta, que é do José Penteado. Ele diz, né? Penso que a cartada a favor dos palestinos é um novo choque de petróleo, torneiras fechadas até um cessar-fogo. Né? O professor Pedro está trazendo para a gente que essa é uma questão muito histórica, muito antiga, muito complexa, né, Pedro, de se entender e de se solucionar também, né? Até onde a gente sabe, naquele terreno ali, naquele território, não há petróleo. Mas, enfim, claro, a questão tem que ser pensada, né, em termos mais amplos. Né? Claro, com certeza. Pode falar, Ana. Não, eu entendi diferente esse comentário do José Penteado, não sei se Fala. Não, eu entendi pelo comentário dele que os países árabes detentores de petróleo podem usar como pressão para uma solução fechar as torneiras. Então, sim. Do comentário dele, acho que ele está falando ele está falando, na verdade, de um outro tema, não tão relacionado ao que nós estamos conversando aqui agora, neste momento. O que eu queria te perguntar tem mais a ver com o que você expôs sobre a questão do papel da religião. E mesmo nós que acompanhamos como analistas internacionais, fazendo cobertura internacional sobre o Oriente Médio, você precisa ter um nível de leitura e de estudo sobre todas as diferenças, inclusive, que existem, né, das linhas religiosas e como isso se imbrica com as organizações políticas e quem apoia quem e por quê, e é uma coisa muito imbricada mesmo, né? Então, o Irã tem uma relação forte com o Hezbollah, também por uma questão religiosa, xiita. Já o Hamas seria
sunita. Ou seja, o que eu queria te perguntar é como você vê hoje a sensibilidade do que é Jerusalém, né, pelo que você colocou, do que é a esplanada das mesquitas, e como você vê o comportamento desses outros países da região, que também são países muito marcados pelo contexto religioso, né? O Irã é dirigido, desde a Revolução Islâmica, por um grupo comprometido com uma linha religiosa fortíssima. Inclusive, outros grupos comunistas que participaram na época da Revolução foram deslocados, né, do centro de poder, né? Então, não sei se eu consegui ser muito clara na minha pergunta, mas a pergunta é essa: como esses países hoje, esses grupos de poder, podem participar ou ajudar nessa situação que está acontecendo hoje na Palestina? Bem, Ana, eu não tenho uma resposta cabal para a tua pergunta, mas queria aproveitá-la para dizer, então, da importância de nós não negligenciarmos esse aspecto da questão. Não é? Muitas vezes a gente tem ouvido, inclusive, de gente comprometida com a causa palestina, enfim. Não, isso não é um problema de religião, é um problema político. Como assim? Como é que você pode estabelecer essa dicotomia de maneira assim tão radical, né, num cenário como este, em que, como você disse, né, está tudo muito imbricado, né? E não só do lado, digamos, muçulmano. O próprio movimento que vai dar origem ao Estado de Israel, ele não se chama sionista por acaso. O que é Sião? Sião desculpe se eu me desloco um pouquinho, depois eu volto a dizer alguma coisa do que eu imagino, né, a partir da sua questão. O que é Sião? Sião é um nome para designar uma colina em Jerusalém, que às vezes é confundido com o monte em que está hoje a esplanada das mesquitas. Mas são, na verdade, dois acidentes geográficos diferentes, separados ali por algumas centenas de metros. Por que o movimento se chama sionista? Você falar de o estabelecimento de migrantes judeus, judias, na região, em nome de um projeto sionista, significa dizer que você pensa o todo, o território, a partir de um elemento que é a parte. E a parte é a cidade de Jerusalém. Não à toa, o tal Ocidente vencedor, quando começou a pensar que o tal Estado tinha que ser criado, diz, Jerusalém a gente não vai pôr a mão no fogo, não, porque esse negócio é complicado demais, né? Vamos deixar isso sob jurisdição internacional. Foi uma das primeiras violações que o Estado de Israel recém-criado tratou de desobedecer. Ele logo avançou na direção de Jerusalém. Por quê? Porque há uma mentalidade de fundo religioso que não pode ser ignorada na hora de a gente pensar a questão. E, de outra sorte, nós não vamos entender o caráter cada vez mais teocrático que o Estado de Israel, que o governo de Israel está assumindo. Há várias legislações. Ontem eu ouvia o amigo de Mauro, que é o Breno Altman, né? Parece que vai estar aqui amanhã. Nossa solidariedade a ele. Ele dizendo, se uma pessoa quiser se casar em Israel, ela tem que ser autorizada pelo rabinato. Se a pessoa não for judia, tem que ter uma autorização do rabinato para poder se casar no território. Se casar ali, fazer a cerimônia de casamento ali. Então, é preciso não ignorar este aspecto. Me parece fundamental. Não é político, é religioso, ou não é religioso, é político. As coisas estão radicalmente imbricadas. Quanto à coisa mais específica que você colocou, Ana, eu tenho a sensação assim, de que, digamos, a solidariedade com a causa palestina, e você pode dizer, é uma solidariedade quase inevitável, dada a pertença
religiosa comum, ela me parece atravessada por dois fatores importantes que colocam desafios aí para a reflexão. Primeiro, o mundo muçulmano não é um bloco só. Você mesmo mencionou, né, o fato de que há uma vertente sunita, uma vertente xiita, e às vezes as relações entre essas duas vertentes é complicada. Vamos pensar, por exemplo, na guerra Irã-Iraque, lá nos anos 80, né, Saddam Hussein de um lado e a República Islâmica do Irã recentemente estabelecida, né? Então, há fraturas aí. O tamanho, a forma dessa fratura, a gente de fora, nós do Ocidente, temos dificuldade de avaliar. No início dos anos 2000, depois dos ataques, né, do 11 de setembro, né, o governo estadunidense achou que poderia explorar essa fricção entre o mundo sunita e o mundo xiita nas agressões que estava perpetrando, né, na Segunda Guerra do Golfo. E ele se deu mal, porque ele achou que ia poder contar com um lado para ajudar na agressão ao outro. E se deu mal. Ou seja, ali a fraternidade com base religiosa veio à tona, né? Então, a gente tem muita dificuldade de entender esse universo. Esse é um fator. O outro fator... Isso se coloca, né, Pedro, só para entrar nesse tema, porque o Hamas é sunita, portanto, ligado em tese à Arábia Saudita, ao movimento, né, e aos sunitas. O Hezbollah, lá no norte, ou no sul do Líbano, é xiita, portanto, ligado a Teherã. Mas o que a gente vê hoje, ao Irã, é uma unificação cada vez maior dessas duas correntes, vamos dizer assim, muçulmanas. Exatamente. Essa é uma aposta do próprio Hamas, dos grupos que decidiram reagir no 7 de outubro. E eu falo o tempo todo, 7 de outubro é reação. É reação. Né? Por mais que a gente deplore, tem que deplorar as mortes de pessoas civis, né? Mas se é verdade que os fins não justificam os meios, também os meios não invalidam os fins. Tá? É importante que a gente não perca isso de vista. Então, essa é uma aposta que o Hamas faz, né? Contar com a solidariedade do mundo muçulmano, a despeito desta fratura que muitas vezes se manifestou colocando os dois lados em choque, né? Agora, Ana, eu dizia de dois aspectos. Eu acho que há um segundo aspecto, que é, o atravessamento de interesses econômicos que atingem vários desses países. Então, a gente sabe, né? Israel estava conduzindo negociações junto a países árabes, países muçulmanos, estabelecendo acordos nesses últimos tempos, que foram entendidos como quase que a pá de cal numa possível solidariedade do mundo muçulmano à causa palestina. Né? Então, estava próximo, me parece que não chegou a ser efetivado um acordo entre Israel e a Arábia Saudita. Uhum. Né? E os acontecimentos dos últimos dias vieram bloquear a finalização desse acordo. Né? Então, você tem também o atravessamento desses interesses. Por outro lado, né, o acordo entre Irã e Arábia Saudita, que há algum tempo se imaginaria impossível por conta justamente dessa fissura, né, sunita-xiita, foi estabelecido alguns meses atrás. Se não me engano, o acordo foi assinado em Pequim. Né? Então, me parece que a gente tem essas duas questões a serem levadas em conta. Primeiro, a gente não consegue entender os termos desta fraternidade tensa entre o universo sunita-xiita. A gente precisaria entender melhor isso. Né? E o outro aspecto é os interesses, né, geopolíticos mais gerais, os interesses econômicos das potências ditas ocidentais, que, obviamente, fazem sua presença e suscitam reações. Né? Enfim.
Não sei se ajudei aí em relação à questão que você colocou. Vamos caminhando para o final, né, Ana? Antes, deixa eu dar algumas informações. A gente tem mantido aí uma atualização em relação à guerra. Olha a situação. Quando foi 35 minutos atrás, eu vi aqui a Al Jazeera dando um levantamento dos números de vítimas, né? Então, em Gaza, 3.300 mortos, 10.859 feridos. Na Cisjordânia ocupada, 62 mortos, 1.250 feridos. Tá? Número de meia hora atrás. Acaba de sair outro número. Tá? Foi para 3.478 em Gaza. Então, de 3.300 de meia hora atrás para 3.478 agora. Essa é a primeira informação. A segunda informação é que, neste momento, está havendo nova manifestação em Ramallah, na Cisjordânia. Está aqui a manifestação que estava, nesse momento, aconteceu há poucos minutos atrás. É bom lembrar, Gaza está 6 horas na frente. Então, agora 9h10 da manhã aqui, tá? Então, sou ruim de conta, hein? 10, 11, meio-dia, 2, 3 da tarde lá. Então, no final... É isso aí, 3 da tarde. Vamos embora. Muita gente. Nós vimos a manifestação ontem à noite, lá em Ramallah, na Cisjordânia. Esta é a manifestação de agora. Perfeito. É isso. Ana, mais alguma questão? Não, só agradecer muito o professor Pedro Vasconcelos, por trazer esse lado do debate que muitas vezes realmente ele é ofuscado, né? Tem muitos comentários aqui, muita gente acompanhando. Agradecer muito essa oportunidade de estar aqui com a gente hoje. Legal. Pedro Vasconcelos, muito obrigado. Alguma questão mais para encerrar? Se você me permite, eu queria ler um outro trechinho da carta do Daniel Barenboim, né, que, ao meu ver, sintetiza de maneira muito feliz esse elemento que atravessa de maneira tão complexa esse cenário já complexo, se a gente não o considerasse. Ele diz o seguinte: a perseguição do povo judeu durante 20 séculos culminou na ideologia nazista que matou 6 milhões de judeus. O povo judeu cultivava um sonho, uma terra própria, uma pátria para todos os judeus, na atual Palestina. Mas este sonho implicava um pressuposto profundamente problemático, por ser fundamentalmente falso. Uma terra sem povo para um povo sem terra. Esse era o lema do movimento sionista. É bom a gente não perder de vista. Tanto é verdade que, quando o movimento sionista começa no final do século XIX, correntes no seu interior, isso na Europa, né, pensam numa terra em que a densidade populacional fosse próxima de zero. Pensaram, por exemplo, estabelecer um Estado judeu na Patagônia, aqui, perto de nós, na Argentina. Pensaram no interior da África. Mas pesou mais o quê? Pesou a ideia religiosa de um retorno, de um grande exílio, né? Como é narrado, Mauro, você conhece tão bem esses textos, né? Como é narrado na escritura judaica, do retorno do exílio do povo judeu na Babilônia, para retornar à terra que lhe fora prometida por Deus. E aí ele diz... Este princípio, Barenboim, é fundamentalmente falso. Por quê? Porque não havia ali uma terra sem povo. Uhum. Então, é por isso que a instalação do Estado sionista, e aí a palavra sionista não é só um adjetivo, é um qualificativo que altera a própria concepção da estrutura
desse Estado que haveria de ser implantado, supõe o que, inclusive, historiadores judeus, a professora Berenice mencionou um deles, né, o Ian Pape, né, limpeza étnica. Por quê? Porque as pessoas que moravam ali, passam a ser vistas como não gente. Afinal de contas, a terra é vista como uma terra sem gente. Então, quem mora lá acaba sendo natural que as lideranças do governo genocida de Israel chamem de animais. Ou que um dos ministros do governo Netanyahu tenha dito ontem, pelo menos eu li ontem, uma manifestação dele, dizendo: há muito espaço no Sinai para essa turma morar. Manda para lá. Né? Então, esse pressuposto falso, baseado numa ressonância, né, que vem dos textos sagrados da religião de Israel, da Escritura, né, gerou isso, um projeto de um Estado sionista. E no que você coloca a palavra sionista para qualificar a palavra Estado, já está embutido esse ideário. Né? É preciso limpar a terra. O Breno Altman, numa intervenção que ele fez esses dias, ele diz: a única diferença entre as lideranças trabalhistas, a esquerda sionista, que implantou o Estado de Israel, governou o Estado sionista até os anos 70, e a direita, que assumiu a partir de 77, se não estou enganado, né? Com o terrorista Menachem Begin, e depois vieram outros, a única diferença entre um grupo e outro é o seu gradualismo. Mas eu vou terminar, Mauro, sei que estou me estendendo, mas me permita só ler esse trechinho aqui, uma fala de Ben Gurion, um judeu responsável pela criação do Estado de Israel. Um judeu não religioso, assim ele é apresentado. Alguém da esquerda sionista. Ele dizia nas convocações que fazia a sua gente em vistas à criação do Estado de Israel, ele dizia o seguinte: somente ao povo que voltar a radicar-se em sua terra e se identificar com as belezas naturais refletidas em cada página bíblica, e cuja língua seja sua língua viva e natural, aquela em que sonha e pensa, consciente e inconscientemente, somente a ele o livro, letra maiúscula, livro, desvendará todos os seus segredos mais íntimos, assim como a alma do livro e o povo se confundirão numa só coisa. Uma das primeiras medidas tomadas assim que o Estado de Israel foi implantado a partir de 1948, junto com a Nakba, mencionada pela professora Berenice, ou seja, o processo de expulsão, né, sistemática de gente palestina, né, das suas vilas, expulsão, morticínios, né, em longuíssima escala, foi a renomeação dos lugares. Os lugares passam a ter nomes que vêm das Escrituras. Os nomes árabes, os nomes tradicionais, já de 1000 e tantos anos, são riscados do mapa. Não são só as pessoas que são expulsas. Você tem uma reconfiguração da geografia. Como é que você escreve a terra? Em nome de um projeto que é sionista desde o início. É um projeto que tem, na cidade de Jerusalém, declarada a capital indivisível deste Estado, né, o seu símbolo maior. A gente está vendo o preço que está sendo pago, né, em termos de limpeza étnica, de genocídio, de massacres. Né, a gente está vendo, né, à luz do dia, né, infelizmente. Sim. No mais, Mauro, é agradecer pela oportunidade, deixar um abraço para todo mundo e sigamos em frente, né, na solidariedade a essa causa absolutamente fundamental para a humanidade. Obrigado, professor Pedro. Obrigada. Então, valeu.